A gente sabe que nós temos um inimigo que ele não vacila. Vamos se colocar de pé, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia novamente lá no Salmo de número 127. Nós vamos meditar neste versículo primeiro, irmãos. Salmo 127, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém. Os irmãos, podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Com este versículo, irmãos, eu queria reforçar o que vocês já sabem dizer, que o Senhor, nosso Deus, Ele está, irmãos, no controle. Louvado seja Deus. Eu não sei se os irmãos entendem. O Senhor está no controle, irmãos, da situação. O nosso Deus, ainda, Ele, vai chegar o momento que Ele vai passar, vamos dizer assim, depois que Ele levar a igreja, Ele vai passar o cajado para o anticristo governar. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E, particularmente, eu creio, irmãos, que está muito perto. Como o irmão Claudivan falou, está muito perto, viu, irmãos, deste governo ou do anticristo assumir aí a sua posição neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo especial, maravilhoso, lindo, tremendo, que nos esclarece algo importante, interessante e maravilhoso para nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, irmãos, em vão o trabalhar dos edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, irmãos, em vão vigiar. Em vão o trabalho dos sentinelas, dos vigias, dos guardas, será em vão. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, vamos aproveitar, quero vos dizer, aproveitaremos que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele ainda está no domínio, no controle, na situação. Ele está, louvado seja Deus, governando. Vamos aproveitar o momento que é especial, porque o crente, que é crente, ou que se diz crente, e não crer na Bíblia Sagrada, no que a palavra de Deus diz, pode esquecer, irmãos? Pode abandonar, pode rasgar a Bíblia, pode ir para fazer outra coisa, seguir outros deuses, viver a vida ou viver confiando em si mesmo. Se nós não tivermos, a gente sabe muito bem que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e de prática. Se não tivermos a Bíblia como isso aí, nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, malhando no ferro frio. Glória a Deus. Então, a Bíblia nos diz que Deus, Ele está no controle da situação. Louvado seja Deus. É importante a gente
reconhecer que nesta vida, nesta caminhada, em quem nós devemos ou em quem, é importante a gente se perguntar: aonde é que eu tenho depositado a minha confiança, a minha esperança? Em quem é que eu estou dependendo? Louvado seja Deus. Lá em casa, se o meu marido vier a morrer, eu vou morrer, os meninos, quem sabe tem esse pensamento: vai todo mundo morrer, porque ele lá é que é o provedor. Eu dependo dele. Se ele morrer, estamos todo mundo morto. Louvado seja Deus. Agora, graças a Deus, nós temos um presidente da República, o Jair Bolsonaro, um homem que não tem nenhuma investigação, apontamento de que ele seja corrupto. Então agora nós temos uma esperança de dias melhores. O Brasil vai melhorar, vai tomar outro rumo. Essa é a tua esperança, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu confio, louvado seja Deus, em A, em B. Quem é a nossa, aonde está a nossa confiança, a nossa esperança? De quem é que nós somos dependentes, irmãos? Louvado seja Deus. É importante a gente ressaltar, irmãos: inevitáveis serão os embates, os momentos, irmãos, que a gente vai se deparar com situações e vamos nos criar dentro de nós, da nossa mente, várias interrogações. Por quê? Eu servindo a Deus e esse mal mesmo assim sucedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, o momento que nós estamos vivenciando, irmãos, atravessando. Quantos homens de Deus, pastores, que foram vencidos por essa enfermidade, irmãos. E aí, cadê Deus? Aonde é que está Deus, irmãos? Deus não viu? Será que Deus não viu que aquela cantora, irmãos, era um instrumento de bênção para o reino dele? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Incertezas, irmãos. Questionamentos, irmãos. Surgirão, viu? Muitos questionamentos, muitos se questionando. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos se questionando e muitos sem entender. Olha o que diz a palavra de Deus, que, como eu disse, é nela que nós encontramos as respostas para todas as nossas interrogações, indagações, vimos, para os questionamentos. É na palavra de Deus que nós somos instruídos, irmãos. E é ela que é a fonte, viu? A qual nós devemos estar cada dia nos abastecendo. A Bíblia Sagrada é a nossa fonte de regra, de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no versículo 28, veja bem o que diz a palavra de Deus. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Louvado seja o nome do Senhor. É nele, irmãos,
que nós devemos estar apoiados. É no Senhor dos Exércitos que nós devemos estar nos movendo, nos sendo dependente dEle, confiando somente nele, na provisão dele. Louvado seja Deus. Porque no momento, irmãos, que a gente despreza este conhecimento ou esta base, louvado seja Deus, nós estamos propensos ao mal, a perder, irmãos, o andar da carruagem. Estamos pendentes a cair da embarcação, a ficar para trás, perdido. Glória a Deus. Precisamos entender que Deus é Ele que é o governador, que tem o controle, Ele é o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe muito bem que não existe, irmãos, outra pessoa melhor do que, vamos dizer assim, o fabricante, para estar recomendando aí as instruções, né? Para tudo que existe, irmãos, a cadeira dessa, tudo que existe um manual de instruções para que venha orientar, para que venha ali direcionar de forma correta ou da maneira certa. Então nosso Deus é Ele, por Ele, para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então sem Ele, então não existe como questionar com Ele nada. Não temos condição de questionar. Se nós formos lá para Jó, no livro de Jó, nós vamos ver o Senhor indagando com Jó. Quem é que pode questionar com Deus, né? Ele é o dono da vida, é Ele que colhe no momento certo, na hora que Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele, é Ele. E diante deste controle, irmãos, o que é que Deus controla, irmãos? Primeiro o universo, né? O mundo, o universo existe, eles são obra das mãos de Deus. Se a gente for lá para o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Foi criado por Deus, né? E Deus, sábio, porque quando a gente se depara com toda a imensidão, irmãos, a gente vai fazer uma reflexão do que há no mundo, do que existe, das coisas que estão ao nosso redor, daquilo que a gente pode observar, irmãos. A gente olha para o céu e contempla tantas coisas, tantas maravilhas. Tudo isso a gente precisa entender. Foi Deus, o nosso Deus, quem criou, quem formou. Foi Ele, louvado seja o nome do Senhor, que fez todas essas coisas e está no controle de tudo. Está no controle dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, no capítulo 1, se não me foge a memória, versículo 13, que vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então veja só o que a Bíblia ensina, instrui. Todas as coisas, irmãos, que existem foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Então Ele tem o controle do universo, do mundo. Não é só o Brasil, mas é o todo, irmãos, o mundo inteiro. E por que tanto choro? Por que tantas pessoas necessitadas? Porque muitos têm morrido, irmãos. Glória a Jesus. A Bíblia fala que são os nossos pecados, né? Que são as nossas falhas.
que faz com que as coisas aconteçam de forma que não nos agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos muito bem, irmãos, aquele texto aonde o Senhor faz um pacto com o seu servo Noé, antes dele destruir a terra. Ele faz um pacto ali com Noé, porque foi quem ele encontrou que ainda servia a ele, o único que estava ali. Noé achou graça diante dos olhos de Deus, porque temia, porque reconhecia a Deus. E o mundo, irmãos, foram destruídos, nós sabemos. Mas Noé não. A família de Noé também não, viu? Noé e a sua família, a sua casa, não foram destruídos, irmãos. E os irmãos conhecem muito bem a palavra que diz: assim como foi nos dias de Noé, irmãos, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente for fazer um paralelo daquele tempo, do tempo que Noé vivia, o porquê que Deus destruiu a humanidade, irmãos. O povo estava vivendo de forma abomináveis. Estava vivendo de forma, irmãos, a desprezar, nem lembrar do Criador. Não é diferente dos dias de hoje, irmãos. Não é diferente. Louvado seja Deus. Então tudo isso reforça ainda mais a expectativa do crente que está aguardando Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Está muito próximo do governo do anticristo se instalar no mundo, irmãos. As coisas, se a gente atentar muito bem para os acontecimentos, só, irmãos, não percebe aqueles que não têm observado as Escrituras, a palavra de Deus. Só não consegue enxergar, irmãos, que está tudo preparado para o anticristo governar, se a gente não estiver respaldado na palavra. Aí não temos como ter o discernimento, enxergar a realidade, não tem como. Mas se a gente analisar os acontecimentos, irmãos, viu, que a mídia ela expõe, ela coloca, nós vamos entender que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós podemos imaginar. E automaticamente o anticristo aí vai governar, fazer, louvado seja Deus, o que bem quiser, o que bem entender, porque Deus vai dar autonomia para ele agir, para ele agir. A gente já percebe o quanto ele é astuto, sagaz, viu? Procurando brechas e mais brechas nas nossas vidas. Mesmo o Senhor no controle da situação, tendo misericórdia de nós, nos guardando, nos protegendo, Ele nunca desistiu de nenhum de nós, viu? Nunca desistiu de nós. Está sempre procurando nos tirar da presença de Deus, sempre procurando nos tirar da presença de Deus. E ele aí, irmãos, solto, com toda a sua fúria, com toda a sua cilada, poder que ele vai ter. Então, se hoje muitos têm encontrado dificuldade para servir a Deus com sinceridade, com fidelidade, agora você imagina aí no governo do anticristo,
Hoje que nós temos liberdade, irmãos, né? Liberdade para falar quem somos, falar de Jesus para qualquer pessoa. Hoje nós temos essa liberdade e muitos não têm conseguido se firmar, muitos não têm conseguido, irmãos, permanecer. E aí, irmãos, naquele dia, hoje eu estava assistindo um filme do governo do anticristo, né? Uma partezinha que eu liguei lá, e contemplando os irmãos fuzilados, outros dormindo aí no relento, irmão, no deserto, fugindo, e o governo do anticristo perseguindo, colocando aí através dos satélites para localizar, criando, viu, irmãos, armadilhas para pegar. Então a peneira vai ser mais fina, a dificuldade vai ser maior. O momento para nós nos apegar com Cristo e fazer a diferença é agora. O momento para nós reconhecer que nós precisamos, que nós somos dependentes dele, é agora. O momento é este. Louvado seja o nome do Senhor. Não espere em A, não espere em B, não espere em dias melhores, mas faça a diferença hoje. Espera o arrebatamento da igreja, espere Jesus, não espere dias bons, mas espere Jesus, e aí nós teremos um galardão, uma eternidade com Cristo, e aí nós desfrutaremos, irmãos, do melhor. Não se alegre na faculdade que você concluiu, agora o negócio vai melhorar, porque eu tenho agora uma faculdade, eu tenho agora algo a mais, uma profissão a mais, agora vai melhorar. Louvado seja Deus. Busca Jesus, se entregue ao Senhor de corpo, alma e espírito. Não despreze a palavra de Deus, que, como eu venho falando nesses dias, os irmãos têm percebido. Não despreze a palavra de Deus, é nela que nós encontramos a verdadeira sabedoria, a verdadeira resposta, irmãos, porque a gente gosta de receber a resposta que nos satisfaz o nosso ego, e a Bíblia não. A Bíblia ela vem para nos corrigir, vem para nos exortar, vem para nos edificar, nos trazer esperança. Mas a Bíblia, no momento que temos uma ferida, ela vem ali para cicatrizar, mais arde, mais dói. Então é aqui, na palavra de Deus, que nós vamos conseguirmos o nosso objetivo. É na palavra de Deus que nós vamos conseguir o nosso maior desejo, que eu creio que o maior desejo da igreja, dos irmãos, de todos nós, é a nossa salvação, é sermos salvos para a glória de Deus. Perseveramos, irmãos, porfiamos, e nunca cesse a oração, o clamor. Não se acomode, não se baseia por A, por B, mas nós vamos prosseguir na nossa caminhada, na nossa marcha. Amém, meus irmãos? Que você